E o Conselho Nacional de Justiça recomendou que, ao invés de construir hospitais de campanha, o governo utilize leitos de UTI disponíveis nos hospitais privados. Segundo o CNJ, a medida deixaria o atendimento mais rápido, além de gerar economia aos cofres públicos. Jeane perdeu 4 familiares para a Covid-19 em apenas um mês. Todos precisaram de leitos de UTI. Tiveram um suporte melhor porque a gente tem um membro da família que é médico e conseguiu rápido fazer a transferência, porque todos eles precisaram ser entubados, precisaram de respirador. A família está estraçalhada, digamos assim. Mas eu peço que as pessoas se cuidem, se previnam, entendeu? Porque não está sendo fácil para minha família. Para minha família está sendo muito difícil. Um paciente em estado grave pelas complicações da Covid-19 passa em média de 2 a 3 semanas internado em uma unidade de terapia intensiva. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a ocupação de leitos de UTIs no país com a pandemia do novo coronavírus está quase em 100%. Atualmente, são 22.844 leitos do Sistema Único de Saúde, uma vaga de terapia intensiva para cada 100 mil habitantes. Com o aumento na quantidade de pessoas contaminadas pela doença, uma realidade passou a ser constante: a requisição de atendimento na rede privada. O Conselho Nacional de Justiça emitiu uma nota técnica recomendando que o governo priorize a requisição de leitos privados ao invés de hospitais de campanha. Segundo o CNJ, a medida agiliza o atendimento e economiza recursos públicos a longo prazo. Hospitais particulares são os responsáveis por mais de 23 mil internações por Covid-19 em UTIs. De acordo com a Constituição Federal, União, estados e municípios têm o direito de pedir serviços particulares quando há iminente risco público, como é o estado de calamidade no país. Por enquanto, os processos têm ocorrido administrativamente, sem a necessidade de intervenção judicial. É preciso insistir no planejamento, no diálogo, na gestão de crise. Senão, vamos ter apenas mais judicialização e um prejuízo ainda maior para a população. Pelo último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza quase 18 mil mortes pelo coronavírus e mais de 271 mil confirmações da doença. São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro são os estados com maior número de casos registrados. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o pesquisador do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Leonardo Matos. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos os espectadores. Dr. Leonardo, qual é o quadro atual das UTIs no Brasil? Olha, a situação atual é bem preocupante, né? Em diversos estados nós já temos uma situação de colapso, né? Ou seja, ponto a partir do qual não é possível mais atender os casos graves porque a demanda é superior à oferta de leitos de UTI. Isso no setor público, no SUS, e por outro lado, nacionalmente, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ocupação em hospitais privados e de planos de saúde é de cerca de 50%, né? Ou seja, mais da metade dessa capacidade não está sendo usada nesse momento. Agora, qual a avaliação do senhor? Perdão, pode continuar o raciocínio. Não, e a situação, na verdade, ela se agrava ainda mais porque há uma desigualdade muito grande na distribuição de leitos de UTI entre pessoas que usam o SUS e pessoas que usam plano de saúde. Né? Atualmente, você tem aí mais ou menos um leito para cada 100 mil habitantes no SUS, e nos planos de saúde isso chega quase a 40, né? Quase a 4, na verdade. Então, é uma discrepância de 4 vezes. Né? Então, na prática, os clientes de plano de saúde têm uma chance 4 vezes maior de conseguir um leito de UTI do que os pacientes do SUS, o que é absolutamente inadmissível nesse contexto. Doutor Leonardo, muito se fala sobre a fila única. Qual é a experiência que nós tivemos em outros países? Isso deu certo aqui no Brasil? Essa medida poderia evitar o colapso na rede pública de saúde?
Olha, em primeiro lugar, Rafael, é importante a gente entender que nenhuma medida exclusivamente hospitalar ela é capaz de evitar o colapso do sistema de saúde. A principal medida para evitar o colapso é o distanciamento social, o isolamento e, em alguns casos, até o lockdown. Em diversos estados já deveria ter sido feito, né? Enfim, mas também existem uma série de medidas que você pode tomar no âmbito da assistência hospitalar. Os países diversos países da Europa, principalmente, eles fizeram essa utilização dos leitos privados, mas com uma diferença importante para o Brasil, que nesses países a rede privada é muito menor do que ela é no Brasil, né? Então, no Brasil, nesse caso, se justificaria ainda mais essa medida do que nesses outros países que já fizeram isso, né? E veja bem, muito tem se dito, feito alguma certa confusão, né, no debate, que isso seria difícil, que isso traria desorganização, de que isso prejudicaria os prestadores privados, mas na verdade é algo muito simples, né? Já tem a previsão legal para que isso seja feito, né, como vocês já disseram na reportagem, e além disso, na medida em que essa requisição dos leitos privados ela é feita, não tem nenhum mistério, não é um bicho de 7 cabeças, basta que você incorpore esses leitos privados na regulação estadual, dos estados, das secretarias estaduais de saúde, que já existe, né? Então nada mais é do que você ampliar, requisitar esses leitos, inserir esses leitos numa regulação que já é feita, né? Então não tem nenhuma grande complicação, nenhum grande impedimento para que isso seja feito. Agora, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez, colocar esse assunto em pauta, recomendar, isso é importante porque a gente está falando em salvar vidas, é importante também para a economia, a gente unir esses dois propósitos pode contribuir no avanço, né? Não, sem dúvida nenhuma. Já temos diversas recomendações, né? A do CNJ é uma recomendação importante, mas também tivemos recomendações da Fiocruz, da UFRJ, para o caso do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Defensorias Públicas, o Consórcio Nordeste está recomendando isso, e a Confederação Nacional de Municípios também está recomendando isso, né? Então, quer dizer, já tem um certo consenso estabelecido sobre isso. Agora precisa que isso seja colocado em prática, que nós temos visto grandes dificuldades para que isso seja feito até o momento. Eu acho que esse aí, colocar em prática, é o maior entrave, né? Tomara que a gente avance nessa questão. Doutor Leonardo Matos, que é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador, muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço.